Sani Carivenity, e muitas pessoas ficaram felizes, contentes com uma notícia que assolou aí as mídias sociais, pelo menos que tratam, que falam sobre os vênetos, que foi a inserção da língua vêneta no Google Tradutor. Na verdade, a língua está sendo sistematizada para o Google Tradutor, mas já está disponível mesmo assim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Tivemos um vídeo, acredito que foi até uns 2 anos atrás, eu fiz um vídeo sobre isso, porque, né, reivindicando a língua vêneta para o Google Tradutor, já sabendo que a língua vêneta era muito maior do que tantas outras línguas que estavam ali dentro do Google Tradutor, maior em número de falantes. Não dá para falar que uma língua é melhor do que a outra, não é assim que funciona. Não tem esse tipo de coisa, é impossível de fazer, né? Contudo, por exemplo, basco, catalão, muitas línguas que estavam ali no Google Tradutor efetivamente tinham muito menos falantes. O vêneto tem praticamente quase 8 milhões de falantes, talvez já tenha 8 milhões de falantes, isso aqui já é uma estatística de, sei lá, 5, 6 anos atrás. Portanto, é uma mudança, digamos, é uma novidade muito bem-vinda. Esse anúncio foi feito 2 ou 3 dias atrás, não me recordo bem, mas é uma novidade bem-vinda e, mais do que uma novidade, é uma vitória para os vênetos. Sempre que a gente conseguir, digamos, enaltecer a nossa língua, os nossos símbolos, isso sempre vai ser uma vitória para os vênetos, porque cada vez mais aquelas pessoas que têm a cabecinha dura, que não entendem, que querem menosprezar, dizer que o vêneto é um dialeto, que vocês não têm cultura, nada, vocês são italianos, não vivem sem a Itália, isso, aquilo. Por favor, não estou falando de separatismo, mas é uma realidade que os vênetos vieram antes dessa República Italiana e também do Reino da Itália, né? Depois, claro, se a gente for falar sobre Roma, já é uma outra coisa. Nós estamos falando sobre hoje em dia. Então, é certo que tivemos uma tradição de mais de 1.100 anos de independência. Nesses 1.100 anos, não é que os vênetos ficaram parados sem fazer nada. Os vênetos desenvolveram uma língua própria, desenvolveram políticas próprias, cultura própria e fizeram tudo do seu modo. Não que não tivessem antes, né? A nossa história é bem mais antiga, lá dos vênetos antigos, do 2º milênio antes de Cristo, que os vênetos se posicionaram na Península Italiana e óbvio que trouxeram também cultura de fora dela quando eles chegaram na Península Italiana. Porém, vamos ficar aqui um pouco mais no nosso século, porque senão a gente vai se perder. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Eu sou Fernando Menegatti, esse é o canal Lengua Mare. Eu quis fazer esse vídeo porque esse vídeo, claro que é importante, é um dos marcos na história dos vênetos, porque é a língua dos vênetos, isso é o essencial. A língua de um povo é tudo, né? A língua do povo traduz o povo literalmente, a visão que o povo tem, as palavras que ele usa, a etimologia, de onde ele tira a etimologia para criar aquela palavra, diz muito sobre ele. Não, esse aqui veio do grego, esse aqui veio do latim, esse aqui veio do germânico, isso veio de línguas celtas, diz muito sobre a história daquele povo, a constituição daquele povo, sim, senhor. É por isso que é importante que a gente não extermine as línguas dos outros, que a gente tente, pelo menos, né, com as nossas limitações, que a gente tente preservar não só a língua dos vênetos, por óbvio, a nossa língua, a gente tem que se esforçar muito mais para isso, mas que a gente também não se opunha às pessoas que queiram preservar as suas próprias línguas, por exemplo, os sicilianos, os napolitanos, os lombardos, inclusive entrou o lombardo também, né? Que a gente não fica falando, esse dialetinho aí, porque fazem. Fizeram isso com a gente até ontem e vão continuar fazendo por algum tempo ainda, apesar, né, de eles estão cada vez mais sem munição para isso, mas vão continuar fazendo. Ignorante vai continuar sendo ignorante para o resto da sua vida. Talvez isso mude em outras gerações, mas é importante que a gente não não se assemelhe a essas pessoas, né? Assim como, por exemplo, ficar querendo, digamos, menosprezar outras línguas de outras partes do mundo, as próprias línguas indígenas. Enfim, isso não é uma coisa boa de ser feita, porque cada povo tem a sua cultura e a cultura precisa ser preservada, e um modo de preservar a cultura é a própria língua. Muito bem. Agora, esse vídeo, claro, ele tem esse
quê de comemoração, ele precisa ser comemorado, mas a gente precisa agora alertar, né, as pessoas para que, assim, talvez não vá aparecer ainda a língua vêneta para você no seu Google Tradutor, principalmente se você só usa o aplicativo no celular, ele já está aparecendo muito mais no PC, no computador ali ele já está aparecendo, né? Mas no aplicativo em si, ele para mim ainda nem apareceu, por exemplo, no meu celular. Eu já reinstalei, enfim, fiz um monte de coisa, mas ainda não atualizou. Agora, quando eu uso, né, acesso na internet mesmo, o Google Tradutor, ele já está ali disponível. Muito bem. O problema é que assim, você sabe, eles já inseriram, ok, muito obrigado, Google, finalmente, porém ele ainda não está pronto para ser usado. Por quê? Como assim não está pronto para ser usado e por que inseriram? Porque eles justamente estão contando com a ajuda dos falantes. Eles fazem isso para a maior parte das línguas que não são hoje línguas de Estado, né? Ou seja, línguas que ficam muito restritas a um ambiente ali, ao povo em si, e que não se tem um acesso tão, né, digamos, democrático assim para todo mundo como funciona hoje nas línguas que foram decodificadas a partir do século XX e que são as línguas de Estado dos dias de hoje. Portanto, cabe, claro, a gente ter um pouco de paciência, isso daqui não vai estar correto por talvez uns 2 ou 3 anos, isso aqui vai demorar, tem uma série de erros e eu vou apresentar para vocês os problemas que tem. Por quê? Sim, vocês têm que comemorar, têm que ficar feliz que está aí, mas ainda não é possível confiar no Google Tradutor em Vêneto. Assim, talvez até, não sei, eu não tenho como dizer isso com muita propriedade, mas boa parte do que ele traduz já direto em italiano muitas vezes, tá? E tantas outras vezes é uma tradução assim bem ruim em Vêneto e assim também faz muita mistura de ortografias do Vêneto, ortografias que o Vêneto já teve que já ficaram para trás. Ele não utiliza na maior parte dos casos a ortografia oficial. Por quê? Porque não foi um trabalho feito por pessoas, né, do tipo, eles pegaram estudiosos do Vêneto, enfim, e pediram ajuda para inserir o vocabulário ali. Não é nada disso. Eles estão usando uma inteligência artificial, que é um robozinho, como você sabe. Eu não sou do mundo da tecnologia, me perdoem os que saberiam definir isso muito melhor, mas eu vou fazer do modo mais leigo possível que as pessoas consigam entender. É um robozinho na prática que vai lá e suga várias coisas pela internet, várias coisas que foram escritas em Vêneto por qualquer pessoa. Pessoas que sabiam escrever, pessoas que não sabiam, pessoas que escreviam do jeito que queriam, enfim, a maior parte do que eles estão puxando é daquela Wikipédia Vêneta, me parece, segundo algumas fontes que eu tive, e aquela Wikipédia é uma mistura praticamente de muitas ortografias, então não é a ortografia oficial. É preciso ir melhorando, é claro, eu tenho como dar feedback, eu faço esses feedbacks aí, outras pessoas, a própria Academia da Bona Criança já entrou em contato com eles, provavelmente isso aí daqui a uns anos vai se acertar, mas por enquanto é muito bom, mas não é para vocês ficarem assim tomando 100% base nisso. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que as incoerências que ainda tem, né? Como eu falei para vocês, essas incoerências aqui vão durar por muitos e muitos anos, talvez mais 1 ou 2 anos, para isso aqui ser correto, tá? Então não dá para a gente assim confiar, não, agora tem o Google Tradutor, agora tá tudo certo. Não é assim que funciona. Então eu vou mostrar para vocês umas coisas curiosas de testes que eu mesmo fiz. Por exemplo, eu escrevi ali no Google Tradutor, eu estou usando o tradutor. Bom, de fato foi assim a primeira coisa do teste que eu fiz, e o que ele me apresentou foi praticamente quase tudo em italiano, tá? Ele apresentou aqui, estou usando il traduttore. Bom, a única coisa que a gente encontra aqui de Vêneto realmente é o nosso artigo il, que faz parte do Vêneto, tá? O tradutor. O restante aqui é tudo italiano, então como eu falei para vocês, não é possível assim a gente acreditar fielmente nele. E o que eu fiz? Bom, eu sugeri a minha alteração. Então eu fui ali e escrevi, né?
eu estou usando o tradutor, eu escrevi correto. Mi scondrio do parare il tradutor. Isso aqui é o Vêneto. Vocês podem ver que é bem diferente do que estava ali antes, né? Nem o verbo não é igual, nem a estrutura é igual. E aí eu enviei, claro, meu feedback para que essas coisas comecem a ser, de certa forma, já consertadas a partir de agora. E aí depois eu fiz um outro teste, eu escrevi, a minha língua mãe é a língua vêneta. E olha só, mais uma vez, ele me apresenta não italianismos, ele me apresenta a frase inteira em italiano, né? La mia lingua mare, quer dizer, na verdade não, tem uma palavra aqui que está em Vêneto, mare está ok, está certo, mas o restante é tudo italiano, é la lingua veneta, tudo italiano. Então, basicamente, muitas vezes, o que ele faz? Ele dá uma palavra em Vêneto, uma coisa ou outra em Vêneto, e o restante, a base, ele utiliza do italiano ainda. Então não é possível confiar. E aí, como de praxe, assim como eu fiz no outro, eu consertei, né, para facilitar a nossa vida aqui no vídeo, mas também a vida deles, né? Quem sabe, muito rápido isso vai começar a dar frutos melhores. Então, la me lingua mare, la ge, la lingua veneta. Agora sim, agora está em Vêneto. Vamos lá para o próximo? O próximo teste que eu fiz foi: as funções do tradutor em Vêneto não estão ativadas. Foi uma frase que eu inventei na hora, tá? Então, le funzioni de traduttore veneto non sono attivate. Vocês podem ver que novamente a gente tem assim 1% de Vêneto e o restante é tudo italiano, né? Le funzioni italiano, traduttore é italiano, Vêneto, bom, tudo bem. Non é italiano, sono é italiano, attivate é italiano também. Nós temos assim praticamente só a preposição, se a gente for considerar, porque a palavra Vêneto é a palavra Vêneto, né? Não dá para considerar isso. Aí de praxe eu fiz de novo, eu fiz a minha correção e o que ocasionou nessa frase aqui que eu já mostro para vocês. Ali está. Então, le funzioni del tradutor veneto no l'esempio sai. Isso aí, vocês já conseguem ver desse jeito também, quando eu faço esse tipo de coisa, vocês conseguem observar em contraponto, né, com a língua italiana, como muda bastante, tá? Bom, vamos lá para a próxima. E depois eu fiz mais um teste e ele outra vez apresentou algumas coisas estranhas, né, no teste. Eu escrevi aqui, ainda requer tempo para desenvolver um bom tradutor em Vêneto. E ele escreve outra vez quase tudo em italiano, ci vuole ancora tempo per sviluppare un buon traduttore veneto. Quase tudo em italiano? Não, ele escreve tudo em italiano. E aí eu fui lá e novamente alterei e coloquei o Vêneto correto. Ancora che vuole tempo per destriar-se fora um bom tradutor Vêneto. E dei o meu feedback aí. Então vocês já conseguem observar por meio desse exercício que realmente ainda não dá para confiar muito nele. E depois eu fiz um último teste e então ele até me surpreendeu de uma maneira positiva, assim, por quê? Porque ele não apresentou tantas incoerências, né, como ele estava apresentando. Mas assim, isso é meio que um jogo de sorte, parece, né? Eu coloquei o tradutor Vêneto faz bastante italianizações, que é uma verdade, vocês puderam já presenciar agora. E ele escreve quase tudo, ele escreve tudo em Vêneto, né? Ele, tradutor Vêneto, ele faz um mucho de italianização. O problema aqui é que ele utiliza uma ortografia que basicamente ela nunca foi utilizada. Esse X ele nunca foi utilizado para escrever desse jeito, né? O X era utilizado na variação veneziana, mas apenas na declinação de terceira do singular do verbo ser. Ele nunca foi utilizado para outras coisas tradicionalmente. A gente vai pegar os maiores autores de língua vêneta, do próprio veneziano, o próprio Goldoni, por exemplo. Vocês não vão encontrar uma palavra que tenha um som de Z no meio da palavra escrito com X. Isso aqui não existe. Ele era sempre utilizado para a declinação da terceira, a conjugação da terceira
do verbo ser, que foi reformado e não se utiliza nem mais lá, né? Se utiliza tudo letra Z e acabou. Então, ele tradutor veneto, ele fa un mucchio di italizazione, ok, correto, contudo a ortografia ali está errada em italianização. E, novamente, eu fiz, né, o correto e coloquei, ele tradutor veneto, ele fa un mucchio de italianizazione. Vocês podem ver que, em muitos casos, também ele não utiliza a fórcula. Eu já coloquei a L-fórcula, que ela é necessária para a ortografia do Vêneto. Por quê? Porque muitos leem eles fazem, digamos, um fenômeno diferente ali nesse L, né? Não vão ler italianização, vão ler italianização. E aí o que acontece é que em muitos casos também é comum que essa letra I nem apareça ali, né? Fique assim, ele tradutor veneto, ele fa un mucchio de italianização ou italianização. Aí sim, aí nós temos o nosso Vêneto aí corrigido e enviado. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixo para vocês também aqui no final o nosso Evangelho de São Marcos, escrito em Vêneto, um livro bilíngue, nós temos à venda, né? A primeira publicação do Lenguamare. Portanto, se você se interessar, entre em contato. Não esqueça que nós temos as camisetas vênetas, já está chegando ao fim aí, várias camisetas vênetas que foram compradas nesses últimos dias. Temos também a bandeira do Vêneto, se você quiser. É bom, né, sempre a gente ostentar, né, utilizar os nossos símbolos para que não sejamos esquecidos, né, assim como aconteceu aqui com o Google Tradutor lembrou. Então, vamos lá. Nós temos também El Lunaro Veneto, que é o nosso calendário em língua vêneta. Claro, vem lá da região do Vêneto, tá tudo escrito sempre em língua vêneta, tem provérbios, enfim, uma infinidade de coisa que você pode ter acesso, só entrar em contato aqui pelo número que está aqui embaixo da tela e a gente já conversa. Muito bem? Então deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.